Pronto. Graça e paz, boa noite. Estou muito feliz com vocês. Eu quero que vocês saibam que o trabalho, a finalidade do trabalho, não é ficar observando quem mandou pelo Zap, pelo e-mail, quem fez no Word, quem colocou isso, erro de ortografia, de gramática. Não. É, a finalidade do trabalho é ter um retorno, saber se vocês estão aprendendo. E para minha felicidade, todos os trabalhos que me foram enviados, eu observei que vocês aprenderam. E isso para mim é o que importa. A minha alegria essa semana foi grande ao ler cada trabalho, eu li todos, né? Alguns maiores, outros menores, não tem problema. Mas o importante é que eu observei que todos entenderam o assunto. Isso, esse é o objetivo. Amém? Então, aos irmãos que estão aí, eu falei no início, só repito, que permaneçam com os microfones desabilitados, como estão. Quando quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta, não tem problema. Aí vai lá, habilita o seu microfone, faz a pergunta e depois, né, que eu responder, você desabilita, para não ficar dando microfonia e outros sons e ruídos aí, tá ok? Então vamos começar a nossa aula. Semana passada eu parei aqui falando sobre algumas heresias e seitas sobre Trindade. Só para reforçar que eu percebi em alguns trabalhos, houve uma pequena. Algumas pessoas confundiram um pouco o que é heresia e o que é seita. Então vamos lá. Seita é uma denominação que se diz religião, mas que no seu, na sua doutrina existem heresias. Então vou repetir. Isso aqui é uma definição minha agora. Seita é uma denominação, aliás, é uma entidade que se autodenomina uma religião, porém, dentro da sua doutrina existem heresias, ok? E heresia, o que é heresia? Eu até falei daquela fórmula, né, dos 4 símbolos matemáticos. É qualquer coisa, qualquer doutrina que acrescente, diminua, subtraia, multiplique, divida a palavra. Então, qualquer doutrina, qualquer conceito que adicione a palavra, subtraia algo à palavra, divida a palavra, interprete de uma outra forma, de uma forma errada a palavra, é uma heresia. E uma seita, para que uma denominação, né, que se autoproclama religião seja considerado seita, basta que ela tenha uma ou mais heresias, certo, na sua doutrina. Então, essa é a definição de seita e heresia, porque alguns irmãos confundiram um pouco no trabalho, e eu estou explicando novamente para que vocês gravem bem o que é seita e o que é heresia. Vamos lá. Dentro daquelas seitas e heresias que existem, né, na Trindade, sobre o assunto Trindade, nós falamos do modalismo ou unicismo, falamos do triteísmo e falamos do subordinacionismo. E eu parei exatamente no número 2, que eu estava explicando o subordinacionismo, e eu parei no número 2, por conta do tempo. Então vamos continuar a partir daqui. Quando o texto, quando a Bíblia fala, lá em lá em Mateus, perdão, lá em Mateus capítulo 24, verso 36, ela fala: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
mas unicamente meu Pai. Quando Jesus aqui afirmou que ele não sabia a hora e o dia que ele iria voltar, ele estava afirmando como homem. Como eu falei para vocês, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Só que como homem, certo? Ele não sabia o dia e a hora que ele viria. Por isso que ele fala aqui em Mateus 24, 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas hoje, como Deus, lá sentado no trono à direita do Pai, ele sabe sim o dia e a hora que ele vai voltar. Amém, irmãos? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Pastor Mário, Pois não. você poderia dar um exemplo de seita? Exemplo de seita. TJ. Vamos lá. Agora tem que dar nome, né? É, TJ. Tá bom. Uma seita, por exemplo, a questão, a questão aqui também a gente pode levar em conta o princípio do que o pastor Vitor tanto fala. É para salvação? Interfere na salvação ou não? Por exemplo, existe uma denominação que guarda o sábado, certo? Bem, Jesus falou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E que Jesus é Senhor no sábado, no domingo, da segunda, da terça, enfim, de todos os dias. No próprio sábado, ele curou, ele pregou, né? Ele falou diversas outras. É, fez diversas outras atividades. É uma heresia. Você pode separar um dia para o Senhor, isso aí seria importante, e a igreja do Senhor, ela separa o domingo. Aí essa outra denominação separa o sábado. Bem, chega a ser uma heresia? Chega, porém, não tem peso de salvação. Entendeu, Aquino? Se você guarda ou não guarda o sábado, você não vai morrer por causa disso. É a mesma coisa do batismo. Se você não vai perder a salvação. Se você não se batizar, você vai perder a salvação? Não, não perde. É uma ordenança, né? O Senhor ordenou que nós fôssemos batizados, como eu falei no domingo, no batismo que houve lá na comunidade cristã Atos de Mato Grosso do Sul, é um testemunho público de que você crê no Senhor, na morte e ressurreição dele na cruz e na sua inclusão na morte e ressurreição. Porém, não se batizar, isso não vai fazer com que você perca a salvação. Da mesma forma, a questão o sábado, certo? Mas existem heresias, seitas piores do que essa. Por exemplo, o Senhor diz na palavra que nós não devemos cultuar os mortos. E ele fala que não devemos ter outros deuses além dele, certo? E algumas seitas que se dizem religião cultuam os mortos. E aqui eu vou ser bem simples, bem claro, objetivo. O catolicismo é uma seita espírita. Não vou dizer que alguns irmãos que estejam lá no catolicismo não possam ser salvos. Eles podem estar lá, não adorar as imagens e aos outros deuses, entre aspas, não é? Não consultar a eles, mas orar e crer unicamente no Senhor, como eu hoje vi um testemunho de um padre que o pastor Vitor mandou para mim, show de bola, certo? Ele disse: não há outro nome, não há outro Senhor, não há outro a quem devamos orar, não há outro em quem seremos salvos. Então, não estou dizendo que todos irão
para o inferno. Mas eu estou afirmando o seguinte, que qualquer seita, seja ela, ou qualquer religião que se diz, qualquer denominação que se diz religião, mas que adora e cultua os mortos, é uma seita. Por quê? Porque ela está praticando uma heresia. Ela não está adorando ao único Deus. Ela está adorando a outros deuses, que na verdade não são deuses. São pessoas que morreram, mas não ressuscitaram. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Então, esse sim é Deus. Esse sim é mediador. Nele tem salvação. Amém? Mas, quando nós adoramos uma pessoa, por exemplo, Maria. Maria foi uma mulher santa, separada pelo Senhor? Foi. Maria tem virtudes? Muitas. Ela teve muitas virtudes. Ela foi escolhida, agraciada pelo Senhor para ser a mãe, né? Para gerar no seu ventre o nosso Salvador. O Verbo se fez carne, não é isso? Porém, ela não é Deus. A gente pode observar lá nas bodas de Caná da Galileia, quando as pessoas vão a ela e dizem, olha, o vinho acabou. Ela não podia fazer nada. Foi o que ela fez. Olha, vão a Jesus. O que ele disser, vocês façam. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu não tenho poder para fazer nada. Não adianta me pedir, porque eu não posso fazer e nem sou intercessora. Vão direto a ele, peçam a ele e o que ele ordenar, façam. E assim as pessoas fizeram e houve o milagre da transformação da água em vinho. Pastor Então, Mário, amados, ela foi santa, ela foi separada, foi uma pessoa especial, agraciada, sim, mas ela não é Deus. Ela morreu, mas não ressuscitou. Ela está no céu, ou ela, sim, eu creio, não tenho dúvida, mas ela não é nossa intercessora e nem é digna de adoração. O único intercessor é Jesus, o único sacerdote é Jesus, o único sacrifício aceitável é Jesus. Ele é o único e verdadeiro Deus e Senhor. E é a Ele que nós devemos adorar. Então, qualquer denominação que se diz religião, mas adora e ora a um Deus que não seja o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma seita. Deu para entender aquilo aí? olha, nós temos uma pergunta do irmão Iago. Certo. Pergunta se a teologia da prosperidade, se ela é uma heresia ou se é algo aceitável no reino de Deus. Bem, Iago, a pergunta foi muito boa, né? Eu peço para que aqui a irmã que está aqui eu não sei quem é, que ela desliga o microfone. Essa irmã aqui de cima, do Gálatas J7. Como é seu nome, irmã? Marisa, Pronto, Marisa. Por favor, irmã Marisa, desligue seu microfone para não dar eu microfonia. estou com dificuldade, Ah, é? por isso que eu apareci. Não, não tem problema, pode Peraí. aparecer. É só o microfone que às vezes dá microfonia, mas não tem problema. Pronto. Ela... Iago, conseguiu. Iago, é o seguinte: teologia da prosperidade. Meu irmão, isso é uma coisa do inferno, do capeta. Nós cremos em prosperidade, sim, mas prosperidade não é diretamente ligado ao dinheiro, à riqueza. As pessoas pregam por aí que se você não tiver um carro novo, uma casa nova, não tiver muito dinheiro no banco, não fizer viagens, né, você não é próspero, não é um abençoado, não é um cristão. Isso é uma heresia. Eu me lembro de um pastor que o irmão foi dar um testemunho e dizer para ele: Deus me deu um Fusquinha.
Aí ele disse, pastor Vitor, e não foi Deus, não, foi o diabo. O diabo que lhe deu Fusquinha. Porque se Deus fosse dar, Deus lhe dava uma BMW. Misericórdia, meu irmão. Isso é ignorância. Isto é ignorância. Prosperidade que Deus garante para seus filhos é ter todas as suas necessidades básicas supridas. Ou seja, não vai me faltar o que comer, não vai me faltar o que vestir, não vai faltar onde dormir. É essa prosperidade que Deus nos garante, nos promete. Não quer dizer que eu tenho que ter roupa nova todo dia, toda hora, usar uma roupa nova a cada dia. Não. Se essa camisa aqui ela durar, digamos, 1 ano e ela está em boas condições, eu estou suprido. Eu não preciso de outra. Se eu tenho um carro, mas esse carro já tem 10 anos de uso, mas é um carro, é uma bênção. Eu estou suprido. Me leva a todo lugar. Eu não preciso ter um carro zero e trocar de carro de 6 em 6 meses. Eu não preciso estar fazendo viagens para outros países para passear. Enfim, essa prosperidade, como pregam por aí, Iago, é heresia. É um exemplo de heresia. Amém? Posso continuar? Tem outra pergunta aqui do Tiago Farias. Manda aí, Vitor. Igrejas que usam o modelo G12, que enaltecem o princípio de honra, multiplicação discipular e atos proféticos também? Meu irmão, isso aí são modismos, entendeu? E em vários casos chega a ser heresia, porque eu vi muitas igrejas que há 20 anos atrás começaram com esse movimento que veio lá do César Castelhano, ele é de onde aqui, César Castelhano? Do México, não, é... Colômbia. Da Colômbia, César Castelhano da Colômbia e do pastor Ralph Neighbor dos Estados Unidos. Veio essa visão do G12, totalmente distorcida, um modismo, e que levou muitas igrejas a se dividirem. Por quê? Ele escolhia 12, delegava muita autoridade, muito poder esses 12 tinham um controle sobre a vida das pessoas exagerado, que não é bíblico, certo? Por exemplo, até a quantidade de relações sexuais que o marido teria com sua esposa, quem controlava era o discipulador, era o líder da célula. E com isso, essas pessoas que tinham tanta autoridade sobre aquele grupo de pessoas saíram, abriram suas igrejas com esses grupos de pessoas, ou seja, dividiram suas igrejas. E divisão não vem de Deus, meu irmão. Certo? Nós cremos, sim, no modelo bíblico de grupos pequenos, grupos familiares, porque isso é bíblico. Aconteceu no início da igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia nas casas ou em lugares escondidos por conta da perseguição. Os judeus tinham um templo, tinham uma sinagoga, mas os cristãos não tinham. Certo? E eles se reuniam nos lares, nas casas. Você vai ver isso no livro de Atos, nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, esse modelo é bíblico, porém, da forma como ele foi apresentada na visão G12, ele se tornou uma peste, uma maldição no meio da igreja do Senhor. Mais alguma pergunta, pastor? Se não, quero continuar. Algum irmão aqui com alguma dúvida? A hora de tirar dúvida é agora, gente. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. A gente precisa entender que a aula ela não é algo do professor para vocês. Tem que haver uma reciprocidade. Então, se tem qualquer tipo de dúvida com relação a esse assunto, aproveita o professor, explora, porque aí é uma bênção sem tamanho, viu?
Homem conhecedor da palavra de Deus, doutor em teologia. A hora é agora da gente tirar todas as dúvidas. Não precisa ter vergonha, não, porque não existe pergunta besta. É verdade. Toda dúvida é uma dúvida que tem que ser tirada. E o nosso doutor aí, ele está apto para fazer para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A irmã Helena tem uma dúvida aqui. Pode perguntar. Glória a Deus, né? Por isso, né? Eu não sou nada, mas o Senhor, Ele é tudo. Ele está apto ou isso é com o tempo? Qual é a divisão, realmente? Como que eu enxergo isso? Tudo também para explicar para outra pessoa. A pergunta da irmã Helena é o seguinte. Certo. No nosso ministério, a gente tem por norma permitir que todos ceiem, justamente para poder participar do sangue do corpo de Cristo, uma vez que aceitaram Jesus. Então, ela está perguntando se isso é o correto ou se existe algum dogma, critério, né? Algum critério para participar da ceia. Irmã Helena, infelizmente, as pessoas, as instituições são feitas por homens. E nós, homens, somos falhos, né? Os homens, infelizmente, colocaram muitos critérios para algumas coisas simples, colocaram muitos critérios. Se você observar como é que era celebrada a ceia no Velho Testamento, era em família. E você podia até chamar o vizinho para celebrar com você. Então participavam os adultos, as crianças, os adolescentes, todos participavam. No Novo Testamento, a ceia também foi celebrada várias vezes, ela era celebrada nos lares, entre as famílias e os irmãos que ali estavam, vizinhos, amigos, irmãos em Cristo. Não havia nenhum critério, olha, tem que ter 40 anos de igreja, ser batizado nas águas, batizado no Espírito, para poder celebrar, participar da Santa Ceia. Não, você tem que crer no Senhor Jesus, na obra da cruz, na morte e ressurreição dele e na sua inclusão nessa obra. Crê nisso, creio, pode participar. Crê nisso, creio, pode ser batizado. Tem gente que tem 40 anos de igreja e não foi batizado nas águas ainda, por causa dessas imposições de homens. Qual o requisito para ser batizado nas águas? Crer no Senhor Jesus. Somente isso. Agora, os homens inventam muitas coisas, criam barreiras para dificultar as pessoas a terem acesso àquilo que é direito delas, que Jesus conquistou lá na cruz. Amém? Mais alguma coisa, queridos? Iago, Iago é um dos meus secretários aqui, viu, pastor Vitor? Eu não tenho, Iago, como ler o chat enquanto estou dando aula, mas eu vi uma palavra sua e é verdade. As heresias e as seitas, elas foram fundadas em cima de algumas, né? Em cima de textos bíblicos, porém, textos bíblicos distorcidos. Distorcidos. É verdade o que você falou. O fundador do Testemunho de Jeová saiu de onde? Do meio da igreja evangélica. Da Adventista Sétimo Dia saiu de onde? Do meio da igreja evangélica. O fundador lá dos Mormons saiu de onde? Do meio da igreja evangélica. Certo? E é uma seita totalmente diabólica, distorce tudo. Olha só o que ele diz, o Joseph Smith, né? Que apareceu um anjo para ele, chamado Anjo Moroni, deu a ele um livro, um outro evangelho, que agora deveria ser observado, né? Um outro evangelho, e que, a partir dali, ele seguiria esse livro e não a palavra. E a Bíblia diz o quê? Ainda que um anjo venha
e fale algo que venha de encontro a essa palavra, seja considerado anátema, maldito. Infelizmente, o que Iago falou, bem oportuno, as seitas, elas se baseiam na própria palavra, só que distorcida, acrescida, diminuída, dividida, multiplicada, adicionada. Não é a palavra pura, infelizmente. Muito bom, Iago. Existe uma outra pergunta, Pode pastor. perguntar. A Cláudia Daísa. Ela pergunta sobre o batismo nas águas, se existe uma idade determinada. Olha, não existe uma data determinada, porém, pastores, teólogos convencionaram, isso aí foram os homens, né? Convencionaram que a partir dos 12 anos a pessoa tem condições de discernir o que ela está fazendo. Porque, por exemplo, a Igreja Católica batiza crianças. O batismo significa o quê? Arrependimento, mudança de vida, nova natureza, morte e ressurreição com Jesus Cristo. Uma criança não pode discernir isso. Então, aquele batismo não é válido. Agora, uma pessoa de 12 anos, ela tem condições plenas de discernir o que ela está fazendo. Ela tem condições plenas. Então, foi convencionado que a partir dos 12 anos pode ser batizado. Contudo, nos nossos dias, certo? Nos dias que nós vivemos, para vocês terem uma ideia, uma criança de 6 anos, o meu neto tem 8, uma criança de 6 anos nos nossos dias tem mais informações do que tinha um senador na época de Nero. Uma criança de 6 anos hoje, por conta da internet, das mídias, da globalização, enfim, ela tem mais informações do que tinha um imperador na época de Nero, imperador de Roma. Então, pode ser, aí cada caso será um caso, que o pastor da comunidade, avaliando a criança, ela pode ter 10 anos, mas ser uma criança que tem um entendimento em muitas coisas. E ela discerne quem é Cristo, o que ele fez na cruz, que fez por ela. Então, se ela é uma criança com 10 anos, mas ela já tem o entendimento, o discernimento, ela pode ser batizada? Pode. Nada impede. Qual é o requisito para ser batizado? Crer no Senhor Jesus. Agora, uma criança de 5 anos, 4 anos, ela pode até crer no Senhor Jesus. Certo? Porque a palavra diz que na boca das crianças vem o perfeito louvor. Porém, o entendimento do que ela está fazendo, do significado do batismo, pode ser que ela não tenha. Então, é por isso que nós esperamos até os 12 anos para batizar. Porém, cada caso é um caso e o pastor pode avaliar. Eu mesmo já batizei uma criança com 11 anos. Ela tinha plenas condições de entendimento do que ela estava fazendo. E hoje é um adulto que serve ao Senhor. Pastor Cândido, ainda em Heresias, o Tiago, é o seu outro discípulo aí, junto com o Iago. É o segundo. Então, ele pergunta o seguinte: pastor, comente também sobre as músicas gospel, que cada vez mais têm cantado sobre o louvor ao homem e não a Deus, e tem feito sucesso por causa dos cantores famosos. Como combater isso na igreja? Tiago, essa questão da música é muito parecida com a questão do que o Iago perguntou sobre prosperidade. Existem pastores ricos, né? Eu confesso a você que eu não quero ser rico.
não através do trabalho feito ao Senhor e aos meus irmãos. Não quero. Não quero, de forma alguma. Agora, eu sou militar aposentado, concursado, recebo o meu salário e vivo dele, graças a Deus. Pronto. Eu, certo, acredito que a grande maioria desses cantores gospels vão ser cobrados e muito cobrados. Porque eu duvido que um cantor desse ou uma banda dessa que cobra 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil para se apresentar numa igreja, eu duvido que ele dê o dízimo desses 500 mil, 200 mil. Não dá. Mas não é por causa disso, não, meus amados, porque dízimo não tem peso de salvação. Não é por causa disso, não. É porque eles ostentam uma vida, certo? De realeza, né? De riqueza. E o que eles têm feito pelos pobres e necessitados, pelos órfãos e pelas viúvas, o que eles têm feito pelas pessoas moradores de rua da sua cidade, do seu país, de outras nações, onde eles estão investindo o seu dinheiro. Começa por aí. Eu vejo que apenas vem a nós, não existe vosso reino. É só vem a nós. Compre minha música, compre meu CD, compre minha música, me chame para pregar. Eu cobro 40 mil numa pregação. Misericórdia, meu irmão. Eu não cobro nada para ministrar em igreja alguma. Misericórdia. Vão ser cobrados. Agora tem um outro fator, Tiago, aí. Uma outra questão. As heresias que existem nas músicas gospel. Como você mesmo falou, a maioria das músicas hoje tiraram Cristo do centro. Cristo deixou de ser o centro e colocou o homem no centro. Isso tanto nas músicas quanto nas ministrações, nas pregações. Elas são apenas para massagear o ego. Massagear seu ego, deixar você feliz, em paz. Mas elas não glorificam a Deus. Elas não exaltam o Senhor. São músicas feitas para agradar aos homens. São pregações feitas para agradar aos homens. E a pregação que agrada aos homens desagrada a Deus. Por que não se prega mais sobre pecado hoje nas igrejas? Porque as músicas não falam de pecado. Por que não se fala mais? Porque o irmão ali está em adultério, e se eu falar em pecado, ele sai da igreja e eu perco o dízimo dele, que o dízimo dele é muito grande. Então ninguém pode falar em pecado na igreja. Misericórdia, é o que está acontecendo. As músicas não falam de arrependimento, não falam de arrependimento, de pecado, da necessidade de nascer de novo, da necessidade de manifestar o fruto do Espírito. Você não vê pregações assim. Você não vê pregações falando que Jesus está voltando, os sinais da vinda de Cristo, que a igreja será arrebatada, que haverá uma tribulação terrível. Tem algum microfone ligado, dando retorno. Então você não vê isso nem nas músicas, nem nas pregações. Você só vê o seguinte: você é especial, olha, não se preocupe, se você caiu, Deus vai te levantar. É verdade, tudo isso é verdade. Mas o que aconteceu foi que eles tiraram Cristo do centro. Deixaram de ser cristocêntrico para ser antropocêntricos, ou seja, colocaram o homem no centro. Tanto nas pregações quanto nas músicas gospel. É um lixo. Poucos cantores hoje e compositores, você pode dizer, essa canção é bíblica. Eu me lembro, na década de 90, quando eu me converti,
as músicas, por exemplo, do pastor Ademar de Campos. Cada verso dele tinha referência bíblica. Lembra disso, pastor Vitor? Cada verso das músicas dele tinha as referências bíblicas do lado. Onde é que você vê isso hoje? Ande. Isso. Eu vi rapidamente aqui, Iago. Pastor Cláudio Claro. Pastor Nós Cláudio temos Claro, Daniel Souza, Comunidade Evangélica da Vila da Penha, Azaf Borba. Borba. Eram muitos, 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 muitos. Nós temos muitos nomes, certo? De compositores e irmãos que adoram o Senhor, que houve um avivamento na área da música na década de 80, ainda era LP, não era nem CD, era LP. E esses continuaram aí, década de 80, entraram na década de 90, e hoje, na década de 2000 aí, mais ou menos, aproximadamente, começaram a surgir novos compositores e novos cantores, mas com uma visão totalmente diferente, totalmente distorcida, totalmente afastada da palavra, e é lamentável o que a gente tem visto. Você tem que selecionar o que você vai ouvir e o que você vai reproduzir. Nós, como pastores, temos que estar atentos aos irmãos do Ministério de Música, o que eles vão tocar, porque hoje em dia nem tudo pode ser reproduzido. Ah, é bonito, é agradável. Tá, é bonito e agradável, mas é bíblico? Se não é, não me interessa. Posso continuar, pastor Vitor? Eu não saí do início ainda. Então, só mais uma questão. Existe alguma coisa melhor do que Cristo que Deus já enviou ou vai enviar? Oh, meus amados, olha, isso aí é uma heresia terrível. Heresia pura. Olha, meu irmão, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Heresia. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Ele já veio há mais de 2000 anos atrás e cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado. Morreu na cruz e ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Ele é o melhor de Deus que já veio. Não tem nenhum outro, nem haverá nenhum outro melhor do que ele. Então, se alguém chegar para você e disser, olha, meu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, você diz, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Porque o melhor de Deus já veio. Foi Jesus Cristo, o Senhor. Amém? E aí, pastor Vitor, mais alguma pergunta? Pois não, irmã. A irmã Cida quer fazer uma pergunta. Pode perguntar. Pastor Mário, aí já é uma... Essa é mais uma questão teológica levantada aqui. Bom, muito Existe bom. pastora? Pode mandar. Existe pastora? Ordenação de mulher? É o seguinte, amados, essa questão de pastora é uma questão polêmica no meio cristão. É uma polêmica muito grande. Existem ministérios que aceitam e existem ministérios que não aceitam. E existem ministérios que não aceitavam e agora estão aceitando. Existem ministérios que aceitavam e estão deixando de aceitar. Enfim, não há um consenso, certo? Contudo, eu particularmente, aí é a nossa visão, certo? Da nossa igreja, a comunidade cristã Atos, eu particularmente não vejo um empecilho
para que uma mulher seja uma pastora. Não vejo. O que acontece, tudo bem, o pessoal fala de Raquel, né? É Raquel? Ou é Rebeca, que era pastora, não me lembro. Não. Hein? É Débora. Débora, A gente, Débora, pronto. Débora era pastora. Mas ela era pastora de quê? De ovelhas, certo? De rebanho. Mas os pastores, esse nome também deriva dos pastores que cuidavam das ovelhas, do seu rebanho. Porque nós não cuidamos hoje de ovelhas e rebanho, não de animais, mas de seres humanos. Mas tudo bem. Ah, ela era pastor de rebanho, não era pastora, como é o nome? De pessoas. Naquela época, a mulher, ela não tinha papel nenhum na sociedade. A função dela era procriar. E se ela não procriasse, ela era considerada amaldiçoada por Deus. Então, a única função da mulher era essa. Era cuidar da casa, do marido, dos filhos e gerar filhos. Se ela não gerasse, ela fosse estéril, era considerada maldição. Em Cristo foi que as mulheres começaram a ser valorizadas. Foi Jesus que começou a valorizar as mulheres. Jesus começou a valorizar as mulheres. As mulheres, na verdade, elas foram mais fiéis do que os homens no ministério de Jesus. Tanto é que quando Jesus foi preso, todos os homens fugiram, seus discípulos, as mulheres ficaram. Eram elas que sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Eram elas que sustentavam financeiramente Jesus e os discípulos. Elas ajudavam em muitas atividades. Então, a partir de Cristo, a mulher voltou a ser valorizada, a ser colocada no lugar que Deus estabeleceu para ela, que é ao lado do homem, ao lado, não à frente nem atrás, mas ao lado do homem. Diga aí, Iago. A questão que... Tá, o áudio tá bom? Tá bom. A questão que Paulo exorta Timóteo é uma questão cultural, uma questão... Quando ele fala sobre o ministério das mulheres ensinar, é uma questão cultural e uma questão que estava se levantando mulheres que estavam fazendo aquilo, ou é uma exortação a essas mulheres querer ser pastoras? Boa pergunta. As mulheres não conquistaram o seu espaço da noite para o dia. Jesus deu início. Jesus começou a valorizar as mulheres. Contudo, as posições que as mulheres foram conquistando, isso veio ao longo da história. Então, as mulheres não podiam votar. Em 1940 e quanto aqui aí, que eu não me lembro agora, elas começaram a votar? foi no começo do governo do Getúlio Vargas, já na sua fase menos ditatorial, acho que foi depois do Estado Novo, Pronto. foi que as mulheres começaram a votar. Então, ao longo da história, Iago, as mulheres foram conquistando espaços, certo? Naquela época, o contexto ali, como você falou, o contexto histórico, cultural, certo? E até para haver ordem na igreja, Paulo deu algumas direções. Por quê? A mulher, ela não podia entrar no templo, ela ficava do lado de fora, certo? Ela não podia. Antes de Jesus. Quando a igreja começou, as mulheres estavam lá, envolvidas, junto com os homens. E aí, como elas estavam envolvidas, elas antes não tinham acesso. Elas ficavam somente ali no átrio, certo? No pátio. Elas não tinham acesso ao templo. Agora elas estavam tendo acesso. E aí vem aquela questão, né? Eu fiquei calada. A mulher tem necessidade de falar
30.000 palavras por dia. Aí você soma aí, né? Vamos dizer, 4.000 anos de história calada. Meu irmão, no dia que disser que pode falar, você prepara o ouvido. Prepara o ouvido. Então, Paulo, por questões ali, certo? Para trazer ordem ao culto, naquele contexto, certo? Naquele momento, ele deu essa direção. Mas, ao longo da história, as mulheres foram conquistando seu espaço. Começaram a surgir missionárias, não é isso? Mulheres sendo enviadas aos 4 cantos da terra para pregar o evangelho, abrir igreja. Eu conheci uma irmã no Acre, que ela foi enviada pela igreja presbiteriana para o Acre, para abrir uma igreja presbiteriana. Ela foi, evangelizou, abriu a igreja, quando estava tudo pronto, veio um pastor e assumiu. E o que ela fez? Ela fez a função de pastor, meu irmão. Certo? Ela só não foi reconhecida, só não teve o título, o nome, mas ela exerce. A esposa de um pastor, ela pode até não ser chamada de pastor por alguma denominação, mas ela exerce a função de pastora, porque ela aconselha as mulheres, pelo menos era assim a minha esposa quando eu estava pastoreando igreja. Perdão. Ela aconselhava as mulheres, aconselhava os casais junto comigo, ela pregava na igreja, nos cultos, ela me substituía quando eu não estava presente, em qualquer culto. Ela celebrava casamento comigo. Então, ela já tem a função. Agora, se ela vai ser chamada pastora ou não, aí é uma questão de cada denominação. A nossa comunidade cristã Atos não vê nenhum empecilho, certo? Não é uma questão de salvação, certo? Se ela for chamada, ordenada pastora ou não, ela não vai perder a salvação por causa disso. Então, nós não vemos empecilhos. Alguns pastores veem, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que existem, sim, mulheres que são esposas de pastores que exercem a função pastoral. Tem muitas que são caladas. Talvez vocês conheçam algumas que não fazem nada, que não se envolvem na obra, que não querem orar, não querem ministrar, não querem fazer nada. Fica só sentadinho ali no culto, assistindo, dá a paz para um, para outro e vai embora. Mas tem esposas de pastores que são tão quanto envolvidas na obra quanto os próprios pastores. E eu vou além. Existem igrejas que eu conheço que as esposas são mais envolvidas do que os próprios maridos, pastores. E vou ainda além, Iago. Eu conheço ministérios que a esposa do pastor tem mais unção e mais graça para pregar do que o próprio pastor. Então, a gente vai para aquela questão. Se Deus não limitou a unção, o chamado, a graça àquela mulher para exercer aquele chamado, quem sou eu para limitar? Entendeu? Eu respeito o ministério que não ordene pastoras. Não chega a ser heresia. Não é questão de salvação. E respeito ministérios que ordenem, como é o caso do nosso. Também não é uma heresia, nem é questão de salvação. É questão de reconhecimento. A gente só ordena uma mulher pastora se realmente ela exerce a função pastoral. Se ela tem o chamado de Deus, se ela tem a unção do Senhor. Se ela tem a unção do Senhor e o chamado de Deus, quem sou eu para dizer que ela não é uma pastora? É sério, né? Mais alguma pergunta, pastor Vitor? Hoje nem teve aula, né? Foi só dúvida. Não, teve. Oxe, tivesse uma aula melhor do que essa, eu não saberia. É verdade, é verdade. Mais alguma pergunta? Podem fazer, porque daqui a pouco vem o pastor Zimar. Não, eu gostaria só de deixar, voltando a essa questão da pastora, eu gostaria de dizer para as nossas valorosas servas do Senhor. Amém. A questão transcende
ao Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, Débora, lá no livro de Juízes, capítulo 4, Débora, ela não era só pastora, não. Ela era profetisa. O nome do marido dela só se foi conhecido porque colocou lá, Débora profetiza, mulher de Lapidote. Senão ninguém nunca ia saber quem foi Lapidote. E ela era juíza aqui, né? Ela julgava Israel naquele tempo. Então, não iam levar as questões tribais de todo o povo de Israel para um homem, não. Era para a mulher chamada Débora, que inclusive esteve à frente na batalha e falou, olha, quem vai ser lembrado por ganhar a batalha sou eu, falou para o general. Então, as mulheres podem dar uma olhadinha lá no livro de Juízes, no capítulo 4, e ver a história de Débora. Deus não limita os seus servos, muito pelo contrário. Quando Jesus Cristo ele é assunto aos céus, ele disse que enviaria o Consolador. E quando ele enviou o Consolador, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, como havia profetizado o profeta Joel. Então, eu, com os parcos conhecimentos que eu tenho da palavra de Deus, eu posso afiançar como pastor Mário que se Deus não limitou a unção do Espírito Santo sobre nenhuma carne, quem somos nós para querer limitar o chamado de alguém? Verdade. Muito bom, pastor Vitor. Iago e os irmãos, né, que estão aí online, eu me lembrei agora de um fato, sabe? Que um amigo meu estava num culto, era um congresso de pastores, Iago. E uma mulher pastora estava pregando. E vários homens ali, eu poderia dizer que próximo de uma centena de homens, era um congresso de pastores, sentados ouvindo uma mulher. E ele orou e disse, Senhor, por que isso? Ele questionou. Por que a mulher pastora ali pregando para nós, homens aqui? E o Senhor falou o coração dele, sabe por quê? Porque ela se dispôs, ela buscou, ela se colocou na brecha. E aí eu a capacitei, por isso eu estou usando ela. Porque vocês ficaram aí sentados, não querem nada. E ela está me buscando. Então, é por isso que eu estou usando ela. Agora, teve uma pergunta, e eu quero finalizar com essa pergunta, antes de passar para o pastor Osimar. Vê aí, pastor Vitor, que o Tiago fez uma pergunta sobre campanhas das portas abertas. Tayana. Oi? Tayana, não, Tiago. Tayana Barros. Lê para mim aí, Iago, por favor, que a pergunta. A pergunta de Tayana Barros. Pastor, a questão de nos cultos, campanhas de portas abertas e outras, é uma heresia? Se você dirige o culto e pedem que anuncie a campanha? Meu amado, é minha amada, né? Minha amada. Sua pergunta foi muito pertinente. Tayana. Como é o nome dela? Tayana. Tayana. É. Tayana. Tayana, isso aí é uma forma de encher a igreja. Certo? Você vai para uma igreja, como eu fui pastorear uma igreja batista lá no Acre, o pastor que estava antes de mim devia fazer esse tipo de coisa. Porque a igreja, digamos, eu tinha 40, 50, 60 membros. Não me lembro agora exatamente, mas era por aí, 60 membros. E a irmã chegava para mim e dizia, pastor, por que o senhor não faz a campanha das portas abertas? Campanha da vitória, campanha de não sei o quê. Porque eu estou fazendo assim, 7 semanas, 12 semanas, as pessoas vêm para o culto da quarta-feira. Isso aí o pastor anterior fazia. Eu não faço.
Se as pessoas não vierem para a igreja por causa de Cristo, eu não posso trazer as pessoas para a igreja por um outro motivo. Está errado. Porque no momento que deixar de fazer aquilo, as pessoas se perdem, vão embora. Elas não estão na igreja por conta de Cristo, elas estão por conta da campanha. E eu conheci pessoas que iam para essas campanhas, pessoas que eram da macumba, que eram da magia negra, da feitiçaria, espíritas, pessoas que nem criam em Deus, ateus, mas eram atraídos pelas campanhas, pelos slogans, pela publicidade que era feita. E eu dizia, meu irmão, você é cristão? Não, sou não. Sou espírita. Sou da Umbanda. Mas eu gostei do tema e estou participando. Aí, quando terminou, vamos ver se dá resultado, né? Quando terminou aquela campanha, cheguei para ele, e aí, meu irmão? Não, eu gostei muito, pastor, gostei muito. Mas e aí? Não, vou continuar sendo espírita. Mas gostei muito da campanha. Qual foi o fruto dessa campanha? Nenhum. Nenhum. Isso é só para atrair pessoas para a igreja. Negócio de chamar cantores famosos, pregadores famosos, certo? Fazer campanha da 7 semanas de prosperidade, 7 semanas de libertação, 7 semanas de não sei o quê. Isso é só para encher a igreja, mas não produz nada na vida de ninguém. Não produz salvação, arrependimento, novo nascimento, santidade, nada, nada, absolutamente nada. Então, para mim, isso aí é uma invenção de alguns pastores de algumas igrejas, um método que não é bíblico, por isso pode ser considerado uma heresia, por não ser bíblico, para atrair pessoas para a igreja. Hoje tem balada gospel, forró gospel, carnaval gospel, São João gospel, não sei o que gospel, tudo gospel. Eu nem gosto dessa palavra gospel. Isso é para quê? Para a igreja se adaptar ao mundo, para atrair jovens. Meu irmão, a igreja tem que ser diferente do mundo. E se queremos atrair os jovens, temos que atrair os jovens com a palavra, com Cristo. E não com modismos ou se equiparando ou se igualando ao mundo. Amém? Mais alguma pergunta? Porque está na hora do pastor Azimar. Uma pergunta, pastor, para fazer. Pode fazer, meu irmão. A questão da predestinação. Predestinação é uma heresia? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A predestinação, nós estamos com... Já estou 9 horas aqui, no limite da hora do pastor Azimar. Uhum. Se eu não conseguir responder toda a pergunta satisfatoriamente hoje, a gente continua na próxima aula. A predestinação, o que nós cremos como predestinação, fica mais fácil porque vai ser mais rápido. Na terça-feira, na segunda-feira que vem, eu posso explorar melhor. O que eu creio na predestinação é o seguinte, que Deus predestinou todos à salvação. Todos. Porém, nem todos irão aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque a palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos no grego significa todos, todo em hebraico significa todos, todos em inglês é todos, em qualquer língua é todos. Amém. Lá em Romanos 8, 29, a palavra diz o seguinte, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus não veio para morrer para um grupo de pessoas. Jesus veio morrer para a salvação de toda a humanidade. Infelizmente, nem todos aceitam, nem todos creem, nem todos se convertem. Infelizmente. Agora, Deus sabe quem vai se converter e quem não vai, sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai, sabe.
mas que ele tenha predestinado uns para a salvação e outros para a perdição, isso aí é heresia, meu irmão. Pode ser doutor, tridoutor, pós-doutor, pode ser arcanjo, querubim, pode ser semideus, chama-se heresia. Entendi, pastor. Amém? Amém. Então, vamos encerrar aqui, pastor Vitor. Eu vou parar a gravação. Pronto. E agora, cadê o pastor Osimar? Eu vou dar 5 minutos para quem quiser, certo? E para quem não quiser, pode continuar aí fazendo pergunta. É ok, Iago? Pode falar aí, Iago. Não está gravando mais, não. A questão do Iago é a seguinte: pode separar um dia somente para tirar dúvidas assim? Eu vou responder a todos os alunos do curso. Amados, todos os dias, com exceção da segunda-feira, nós podemos tratar de qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer assunto, desde que ele esteja sendo ministrado ali pelos professores, ou o pastor Mário, ou o pastor Osimar, eu, entendeu? Todos nós estamos disponíveis para vocês. É verdade. Pode ser, pastor, eu queria estar conversando, vendo o senhor e tal, não tem problema nenhum, a gente faz um link, entendeu? Porque o vídeo do WhatsApp é curto e tal, a gente abre um link para poder tirar essas dúvidas, sem problema nenhum. Podem me perguntar qualquer dia, qualquer hora, viu, Juscelio, qualquer irmão. Olha, Juscelio, vou dizer uma coisa para você. Tem um doutor aí, muito conhecido, famoso, entendeu? Que ele é um adepto e defensor ferrenho dessa predestinação. Eu não creio num Deus dessa forma. Entendi. Que cria, né? Digamos, que vai criar 10 pessoas, mas 5 ele já escolhe. 5 vai ser salva e 5 vai para o inferno. Aconteça o que acontecer. Eu não creio num Deus desse. Eu creio num Deus, sim, que mandou seu filho para morrer pelos 10 e esperando que os 10 se arrependam e se convertam, para que os 10 sejam salvos. Agora, infelizmente, um ou outro pode se perder, pode não querer crer, não querer aceitar, não querer se arrepender. Aí é outra história. É o livre-arbítrio. Mas esse negócio de predestinação, isso é coisa do capeta. Amados, Ok. contra a teoria da predestinação pessoal, que Deus escolheu uma pessoa em detrimento de outra, eu concito aos irmãos que leiam o capítulo 18 das profecias do profeta Ezequiel. Muito bom, Aquino, bem lembrado. Gostaria muito que vocês lessem o capítulo 18 de Ezequiel. Amém, pastor. Amados, Deus é amor e Deus é justiça. Se qualquer ato de Deus levar a menor injustiça, ele não é Deus. Verdade. Deus não se contradiz de Gênesis a Apocalipse, muito pelo contrário. Todas as promessas feitas na antiga aliança, elas têm no Senhor Jesus o sim e o amém. É verdade. Amém. Então, são coisas que nós precisamos entender sem filosofar muito. O problema de grandes pensadores em teologia é que, para defender algumas teses, eles vão ao extremo da heresia. Verdade. Certo? Eles vão ao extremo da heresia. Deus, as coisas de Deus são de uma simplicidade sem tamanho. É por isso que o próprio Senhor diz que as coisas de Deus são loucuras para o sábio. E aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É verdade. Ora, se Deus salva através da loucura da pregação, você acha que Deus ia separar alguém? De forma alguma. Ô, Juscelio, você ia perguntar mais alguma coisa, era? Não, pastor, só isso mesmo. Só isso mesmo? Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer.
Não, tá bom, obrigado. Só foi sobre a... Eu vou falar aqui de uma heresia para vocês, tá? Eu gostaria que alguém procurasse só o texto e lesse para mim. Manda o Existem texto muitas que eu já estou. igrejas, pastores e irmãos que dizem assim: que o Senhor te dê porção dobrada do seu espírito. Isso é uma heresia, certo? Se você observar, Elias, né, ele passa o ministério para Eliseu, e o que Eliseu pede é porção dobrada do teu espírito. E espírito ali está com E minúsculo. Significa o espírito do homem. Ou seja, a unção que Deus deu a Elias era uma. Eliseu pediu a unção que estava sobre Elias dobrada. E se você observar, Eliseu, né? Você vai ver que Eliseu fez o dobro dos feitos de Elias. Certo? Mas não é a porção dobrada do Espírito. Sabe por quê? Isso é uma heresia. Se você tivesse a porção dobrada do Espírito, você teria o Espírito Santo 2 vezes em você. Ou seja, você seria maior do que o Espírito Santo. Alguém aqui é maior que o Espírito Santo? Eu não sou. Eu não chego nem perto. Não tô bem, não. Então, Só esse negócio de porção dobrada do Espírito Santo não existe. Porque ninguém pode ter 2 vezes o Espírito Santo dentro dele. Entendi. Entendeu? Isso é mais uma heresia. Cuidado, porque isso aí no nosso meio é muito falado. Tá bom. Porção dobrada do Espírito, porção dobrada do Espírito. Não. Aquilo ali, quando Eliseu pede, ele pede a unção que estava sobre Elias. Pode ver que lá é E minúsculo, não é o E minúsculo, o E maiúsculo, significando Espírito Santo. É E minúsculo. Ele está pedindo a unção, em outras palavras, a unção de Elias dobrada. Mas não significa que é 2 vezes o Espírito Santo dentro da pessoa. Não tem condições. Você vai ser maior do que Deus. Só teve um que quis fazer isso. Foi Lúcifer. E hoje é Satanás. Verdade. Se encontra onde esse texto que se refere a essa passagem, se refere em que texto? Só um minuto que eu já vou falar para você aqui. Pronto. O pastor Vitor vai ler aí o texto. Pastor Azimar não chegou. Amém. Se vocês concordarem, eu vou continuar com a minha aula. Ok. Tem uma pergunta do irmão Tiago. Achou, Iago? Achou o texto? Não, tem uma pergunta no chat do irmão Tiago. Ah, qual é a pergunta? Enquanto o pastor Vitor procura o texto. Pastor, e sobre o chamamento ao avivamento e eventos que pregam isso, também é heresia? Como é? Não entendi, Iago. E sobre o chamamento ao avivamento e eventos que pregam isso, também é heresia? Eventos que buscam o avivamento, é isso? É essa a pergunta, É isso, irmão Tiago? Paz, pastor. Paz, Tiago. São pregações que falam que o avivamento vai chegar, que clamem por um avivamento onde, na verdade, deveria se olhar para uma vida de arrependimento. Então, muitas vezes, um exemplo, feito o evento do Descende, que teve em São Paulo, todo aquele ajuntamento para clamar por um avivamento. Isso também é heresia? Tiago, você já respondeu a sua pergunta. Você mesmo respondeu a sua pergunta. O avivamento começa, sabe com o quê? Com arrependimento, novo nascimento e salvação. Você respondeu a sua pergunta. Podemos orar por um avivamento? Podemos. Podemos buscá-lo? Podemos. Mas avivamento não significa milagres, prodígios e maravilhas. Pode acontecer. Mas avivamento significa arrependimento, salvação, novo nascimento. Isso é avivamento. Avivamento é salvação. São vidas rendidas aos pés do Senhor. Isso é avivamento. E nós precisamos, viu, Tiago? Porque
fora esses ministérios da prosperidade, da libertação, das curas, eu creio que cura, Deus cura. Não tenho dúvida que Deus cura, não. Eu já orei com pessoas com AIDS, em fase terminal foram curadas, pessoas com câncer, mas também já orei em outras com as mesmas doenças e não foram. Aí, quem cura é ele, não sou eu. Né? O poder é dele, não é meu. Eu não tenho poder. Pastor Então, Mário. Avivamento, nós temos sim que orar, sabe por quê? Porque a igreja hoje, ela está cheia de gente vazia. Aquelas que estão cheias. E aquelas igrejas que pregam verdadeiramente o evangelho, você vê aquela dúzia de pessoas, aquele número limitado de pessoas. Por quê? Porque o pastor está pregando o evangelho. Agora, as igrejas que pregam modismos e outras coisas estão lá lotadas. Então, realmente, nós precisamos de um avivamento dentro da própria igreja evangélica para os próprios evangélicos. Nós temos que pregar para nós mesmos. Pode falar aí, pastor Vitor. Pastor Mário, 2 Reis, capítulo 2. Pronto, pode ler. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito com E minúsculo. Pronto. O que Eliseu pediu, Elias, não foi a porção dobrada do Espírito Santo. Foi a porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. É outra coisa. Porção dobrada do Espírito é 2 vezes o Espírito Santo na sua vida. Isso existe. Mais alguma pergunta? Podem perguntar, gente, que eu vou continuar. O pastor Zimar, não vi ele aqui online ainda. O pastor Osimar falou no chat, ele não está conseguindo aparecer, não sei. Foi? Ele perguntou. Osimar, está online, Osimar? Ele perguntou se a gente estava conseguindo visualizar ele. Então ele deve estar com algum problema, Iago. Pastor, o texto que foi lido foi 2 Reis 2, capítulo 2, versículo. Qual foi? Vitor Juscelio está perguntando o texto que você falou agora. Capítulo 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9. Eu vou colocar aqui no chat. Pronto, obrigado, irmã abençoada. Olha, eu vou fazer o seguinte: pastor Osimar está com algum problema para entrar. Eu vou continuar com minha aula. Eu vou pedir a vocês só 5 minutos de intervalo para eu ir tomar uma água aqui no banheiro rapidinho, tá bom? E a gente continua com a nossa aula. Combinado? Todo mundo concorda? Ok, então, 5 minutinhos aí.